Fala galera, aqui é o Gide Ferreira e nesse vídeo nós vamos falar sobre dominante secundário. Bom, é isso aí, vamos lá para o nosso dominante secundário, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal, tá? Deixe seu joinha, liga o sininho para receber nossas notificações e vamos lá para a nossa aula então. Bom, quando a gente fala de dominante, antes de entender o que é dominante secundário, a gente precisa entender o que é o dominante, tá bom? Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui o campo harmônico de Dó, tá? Se você ainda não conhece o campo harmônico, vai lá na nossa série de campo harmônico, onde eu explico passo a passo de como se tira as escalas dos acordes, onde nós tiramos a escala da escala cromática, só para você entender como se monta os acordes, tá? Mas, quando nós pegamos o tom de Dó, por exemplo, nós temos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que seria Dó, Ré menor, Mi menor, né? Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si, né, meio diminuto, e Dó. A gente ainda não considera o Si meio diminuto porque ele ainda não tem a sétima. Então nós estamos falando aqui de tríades. Então, ó, vou pegar aqui mais grave. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. E o Si, vamos pensar que ele é diminuto porque ele tem a quinta diminuída. Mas quando a gente fala em tétrades, que a gente está montando já um acorde com 4 notas, ó, o Dó tem sétima maior, o Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá com sétima maior, Sol 7. Aqui está o segredo, tá? Você pode ver que a sétima do Sol é menor, ó, que a sétima dele está aqui, ó, sétima maior está aqui. No campo harmônico, ele se torna a sétima menor, Lá menor com sétima e o Si meio diminuto, tá? Então, quando a gente vai estudar as funções de cada grau, a gente tem tônica, supertônica, mediante, subdominante, dominante, superdominante e sensível, tá? Essas são as funções principais do nosso campo harmônico. Quando a gente chega no Sol, ele é dominante, tá? Quando a gente fala do 2-5-1 em função, por exemplo, a gente pensa no Ré menor, Sol 7 e Dó. Mas, quando a gente pensa em função 2-5-1, a gente está pensando Fá, Sol e Dó. Por quê? O Fá, ele se torna um subdominante porque ele está na mesma relativa do Ré. Ele é relativa maior do Ré. Então, subdominante, dominante e tônica, tá? Só que quando a gente chega em dominante, a gente tem essa sétima. E essa sétima é o que faz toda a diferença. Por quê? Porque toda vez que um acorde tem sétima, ele quer resolver meio tom abaixo dele, ó. Aqui, ó. Ó. E isso aqui torna uma tensão. Por quê? Por causa desse trítono aqui, ó. Olha como que o trítono se resolve, ó. Esse intervalo chama esse, ó. Esse chama esse. Tudo isso por causa do trítono. A gente tem dentro do intervalo da sétima menor um trítono entre a terça e a sétima. Então, quando a gente pega aqui, por exemplo, ó, vamos fazer a conta aqui, ó, do Si para o Dó sustenido dá 1, do Dó sustenido para o Ré sustenido dá 1, do Ré sustenido para o Fá dá 1. Quando a gente tem esse intervalo de trítono, ele quer resolver, ó. Então, o trítono de Sol resolve no trítono de Dó. Isso faz com que o acorde que tem a sétima, ele seja um imã do acorde que é a quarta dele, tá? Que seria a tônica. Então, o Sol 7 resolve no Dó. O Dó 7 resolve no Fá. Por isso que você vê na cifra, por exemplo, aquele 7. Só que o que acontece? Dentro de uma música não existe só o Sol 7. Eu posso estar tocando em Dó e aparecer um Dó 7. É aqui que entra o dominante secundário. Por quê? Porque automaticamente quando ele
recebe a sétima, ele se torna dominante. E ele se tornando dominante, esse trítono quer resolver aqui, ó. Ó. Ele quer resolver no Fá. Então, ó. Não necessariamente você vai cair no Fá com sétima menor, mas o Dó7 quer cair no Fá. Por quê? Porque o Dó quer cair no Fá quando ele tem sétima. O Fá, quando tem sétima, quer cair no Si bemol, que é a quarta dele. Por isso, então, o nome dominante secundário, tá? Então, toda essa teoria aqui, para a gente entender o que são os dominantes secundários. Todo acorde que tem sétima, todo acorde que se torna dominante dentro do campo harmônico, que não seja o quinto grau. Por quê? Porque o Sol, ele já tem a sétima dele natural. Mas o Dó, quando nós viemos fazer aqui a nossa tétrade, a sétima dele é maior. Tá? Dentro do campo harmônico, a sétima dele é maior. Quando a gente coloca a sétima, né, ele ganha esse intervalo de trítono que quer resolver no Fá. Tá? Agora, em cima dessa teoria, beleza, entendi, gente, que o Dó7 se torna um dominante secundário. Mas ele tem um som feio. Ó. Depois que a gente entende a parte teórica, a gente vem com uma nova roupa para o acorde. Então, ao invés de eu fazer esse acorde, existe uma técnica que eu uso, que eu coloco na mão esquerda o Dó com quarta, tá? O acorde que eu estou fazendo a sétima com quarta, e na mão direita eu uso a sétima como acorde. Então, por exemplo, eu estou no Dó. Se eu faço um Dó7, quem que é a sétima do Dó? Sétima menor, né? Si bemol. Então eu vou pôr ela no acorde. Ó. E na mão esquerda, eu vou usar o Dó com quarta, ó. Ó. Olha isso. Mudou totalmente. Então, ó, eu vou tocar aqui, ó, Dó, Dó7, Fá. Agora, Dó, quando eu faço o dominante secundário com os polychords, né? Aqui, ó. 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 Olha o dominante aqui, ó. Tô fazendo o Sol com quarta e na mão esquerda o acorde na sétima. E o mais legal de tudo isso é que a gente tem um aplicativo que é o Movie Maps, onde esses movimentos, por exemplo, se eu for tocar no tom de Dó, eu tenho 22 movimentos diferentes para substituir o Dó usando esses dominantes secundários. Ó, pra você ver. Ó. Por quê? O que a gente tem que entender no dominante secundário principalmente, ou nos dominantes, que são a mesma coisa, a diferença do dominante secundário é só que ele não é o quinto grau do campo que a gente está tocando. Mas se eu estou fazendo um acorde com sétima, ele é o 5. Ele se torna o 5 de algum campo harmônico. Partindo disso, ele precisa cair no 1. Só que antes disso eu posso usar o 2. Então eu estou no Dó e eu preciso cair no Fá. Então eu vou usar uma sétima para cair no Fá. Então se eu faço um Dó7, automaticamente ele é o quinto grau de alguém. No caso do Fá, que é onde a gente vai resolver como 1. Nesse caso eu posso usar o 2-5-1 do Fá. Se o meu acorde alvo é o Fá, então eu posso fazer 2, 5, que é o Dó7, para cair no Fá, mesmo tocando em Dó. Eu começo a pensar nessa função 2-5-1, pensando que o meu acorde alvo se torna 1, tá? Então, só que o que acontece? A gente criou alguns dos movimentos, alguns eu peguei de alguns tecladistas que já fazem, quando eu entendi esse processo, que quando eles pensam no acorde que eles vão cair, por exemplo, o acorde de Fá, ele usa um 2-5-1, só que com várias alterações, com sub-5, com trítono, com dominante secundário, com relativa, relativo da relativa. Então, por exemplo, eu tô no Dó, né, ó. Ó o Dó trítono.
Aqui o que eu fiz? Eu juntei tantas funções como as aberturas de acorde, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu entender a função, outra é eu ter aberturas avançadas para poder aplicar nesse movimento, que agora que eu entendi como funciona a função. Então se eu vou cair no Fá, eu posso fazer 2, 5, 1, né? Ó, o 2 Sol menor, Dó 7 para cair no Fá. Mas se eu quero usar um dos movimentos que já são prontos, ainda tem tudo explicado, eu posso fazer, ó. Ó. Dó 7, né? Pra cair no Fá. Isso é um dos movimentos, inclusive. Então, ó. Aí eu posso fazer um de Lá menor, ó. Pra cair no Ré menor. Então, é em cima dessas teorias que a gente cria cada movimento e entende todo esse processo e consegue fazer com que essa movimentação em cima da música, através da harmonia funcional, né? 2, 5, 1, mas não perca a característica da música, tá? Então é isso aí, o que a gente estudou foi o dominante secundário, tá? Vamos revisar aqui, ó. O dominante é o quinto grau, porque ele tem sétima menor, e esse intervalo de trítono faz ele querer resolver no primeiro grau, né? Então, todo Sol 7 resolve no Dó, todo Dó 7 resolve no Fá, que é a quarta dele, tá? Só que o que significa dominante secundário? Todo dominante que não é o quinto grau do tom que a gente está tocando, tá? Então, se eu estou tocando em Dó e aí eu faço um Dó 7, que naturalmente ele não vem com sétima no campo harmônico, ele se torna um dominante secundário. Mas como o Dó 7 sozinho fica feio, o que a gente fez? Ó, a gente pode usar até aqui. Ó. Então, ó, Dó 7 é dominante secundário para cair no Fá. Tá? Então é isso aí, e aqui abaixo do vídeo tem um link onde você pode receber 4 desses movimentos com harmonia avançada, sendo explicado passo a passo de cada um desses movimentos, e é só você clicar aqui abaixo que nós vamos estar te mandando também, tá bom? Esses 4 movimentos em aplicativo, onde você pode ouvir o som de cada aplicativo e ainda treinar a hora que você quiser, tá? Seja do celular, seja do computador. Então é isso aí e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!